Olá pessoal, quinto e último bloco da nossa nona aula desse semestre 2020.2, não é isso? Ah, professor, não devia nem falar esse semestre para não ficar datado. Se você está me assistindo lá no futuro, eu espero que essa aula esteja ainda ajudando você, tá bom? Mas vamos para frente. Controle difuso incidental, nós estamos falando agora, falando do parâmetro. Qualquer norma da Constituição poderá ser tida. Olha, isso aqui que eu estou falando para vocês, eu estou com a regra na Constituição Federal, mas também se aplica às Constituições estaduais. Tudo que não tem força normativa não pode servir de parâmetro. Tudo que tem força normativa, no momento que o ato está acontecendo, que o suposto prejuízo, lesão a direito está acontecendo, uma ameaça de lesão a direito está acontecendo, então pode servir de parâmetro, tá bom? Então, lembrem disso. E o objeto, professor? O objeto é o que está sendo questionado. Qualquer ato emanado do poder público. E aqui, meus amigos, ao contrário daquela regra da ADI e da ADC, que já não vigora mais para a DPF, não precisa ser lei, mas qualquer ato do poder público. Nem lei, nem ato normativo. Não há... Ah, professor, está dizendo que a lei não pode ser? Não, não estou dizendo isso. A lei, qualquer ato normativo, não é ato do poder público? Então, nesse caso, a lei e o ato do poder público com caráter normativo poderá sim ser questionado, mas eu não preciso que sejam exatamente eles. Além do mais, não há controle de constitucionalidade de ato de particular. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu tenho um contato. Olha, professor, eu tenho um contrato e esse contrato está ofendendo a Constituição Federal. Ok. Esse contrato, eu dei o exemplo dos juros, pessoal, só para que vocês entendessem lá no bloco passado, por gentileza. De novo, eu falei que nem era de constitucionalidade, que era de legalidade. Mas vamos lá, eu tenho um contrato, acho que esse contrato ofende a Constituição, sei lá. Pelo contrato, se o cidadão não pagasse, Chicó ia ter que pagar lá ao Major Antônio Moraes uma tira de couro. Mas, professor, a gente não pode mais aceitar no Brasil que se pague com partes do corpo humano. Ok, o corpo humano é indisponível por força da própria Constituição. Eu não vou fazer o controle da constitucionalidade do contrato, tá bom? Eu vou fazer o controle de constitucionalidade de atos emanados do poder público, tá bom? Então, professor, será violação à Constituição e não uma inconstitucionalidade. Ok, então eu posso afastar a aplicação do contrato, mas não declarar a sua inconstitucionalidade. Efeitos do controle difuso incidental. Primeiro, sob a égide dos aspectos objetivos. O juiz ou tribunal fará análise da constitucionalidade incidentalmente na fundamentação. Então, meus amigos, como lá na parte do dispositivo da sentença, o juiz vai dizer, olha, declaro isso, o réu pague tanto, fulano faça isso, fazer, não fazer, tá, etc, prenda, tá ok. Tudo isso aí o juiz vai fazer. Mas via de regra ele não vai dizer, no dispositivo, declaro a inconstitucionalidade. Não. Ele vai declarar a inconstitucionalidade na fundamentação. Então, ao contrário, olha lá, ao contrário daquele controle concentrado abstrato, que o que vincula de fato, que é erga omnes, aqui não vai ser erga omnes, a gente vai já para o efeito subjetivo. Mas o que é vinculante é a própria fundamentação. Tá bom? E aí, professor? Então, o juiz ou tribunal fará análise incidentalmente na fundamentação e não no dispositivo. Então, o que vai ali gerar efeitos de inconstitucionalidade é a fundamentação, que não é a regra lá no controle concentrado abstrato. Além do mais, eficácia subjetiva. Professor, quem está sujeito, quem está vinculado ao fundamento da decisão? A regra, meus amigos, as partes. Então, vamos lá, o autor que está pleiteando lá determinado direito não vai receber porque o juiz declarou inconstitucional, ele estará vinculado à fundamentação da inconstitucionalidade. Ou então o réu está sendo processado, sei lá, para indenizar o outro por conta de uma norma inconstitucional, ok, em partes, né? Então, o cidadão vai lá e diz, olha, você vai devolver a ele porque é inconstitucional, mas não está no dispositivo, está na fundamentação. Então, a regra é que vai vincular as partes. Isso aí está lá na reclamação 10.413 do STF, bem claro
essa decisão que permanece assim. Nossa doutrina também não é muito contraditória nesse sentido. Contudo, pessoal, excepcionalmente, o STF entende que algumas das suas... Na verdade, o STF entende que para as suas decisões... Vamos lá. Lá na reclamação 4.335, o efeito é ultra partes. Salvo engano, decisão até do ministro Teori Zavascki, de saudosa memória. Então, se falava ali num caráter expansivo. Contudo, meus amigos, em 2017, lá na DI 3.406 e 3.470, o próprio STF, pela maioria dos seus ministros, decidiu que os efeitos seriam erga omnes mesmo. Como assim, professor? O STF entendeu que, inicialmente em 2015, por conta ali dos julgados repetitivos, dos casos emblemáticos que a gente está trazendo para o nosso ordenamento jurídico, o STF não vai julgar todas as causas, então eu tenho que provar ali um interesse coletivo para que o STF vá julgar. Então, olha, eu vou julgar um caso, mas eu vou aplicar os casos parecidos. Então, se entendeu que se houver um controle incidental pelo STF, inicialmente ali em 2015, se entendeu que se aplica aqueles casos semelhantes. Tá bom. Mas, em 2017, o STF disse, rapaz, a gente já tem a capacidade de fazer o controle concentrado abstrato mesmo. Então, quando a gente for fazer controle difuso, a gente já se reúne todo mundo aqui, faz a cláusula de reserva de plenário, que é a mesma coisa ali da votação do controle de inconstitucionalidade concentrado abstrato, que a gente não fala nele, mas existe. É o mesmo, tem que ser pela maioria dos votos no órgão colegiado, especial, ok? E aí o que vai acontecer, professor? O plenário do STF, se for decidir pela inconstitucionalidade em via incidental, ele aplica logo de uma maneira erga omnes, vinculante, logo para todo mundo. Professor, mas isso não demandaria uma participação do Senado Federal? A gente vai aprofundar isso. Vamos para o efeito temporal. Professor, qual é a regra no controle incidental? A regra é o ex tunc, é o mesmo raciocínio da nulidade da norma. Então, eu volto, olha, a regra é interpartes, tá bom? Eu, juiz de primeira instância, Deus quiser um dia a gente chega lá. E aí, eu, juiz de primeira instância, estou olhando aqui o caso, entendo de uma inconstitucionalidade, eu vou retroagir. Até porque, meus amigos, se a decisão for daqui para frente, muitas vezes a grande maioria dos direitos que estão sendo pleiteados na ação não serão atendidos. Muitos dos pedidos não serão atendidos. Por quê? Olha, eu estou falando de algo que aconteceu no passado, que eu estou processando agora. É claro que nas prestações continuadas faria sentido de eu falar daqui para frente, daí se falar em excepcionalidades. Mas, via de regra, eu declaro desde o início daquela relação entre as partes. Tá bom? Então, ex tunc, desde sempre a mesma coisa, como se a norma nula fosse. Agora, tenha cuidado. É o mesmo raciocínio, mas não é a mesma coisa, tá bom? E as exceções, professor? Também cabe modulação temporal com efeitos agora para frente, ex nunc, mais ou menos como acontece também com o controle concentrado abstrato. Olha aí no recurso extraordinário 556664. Ou seja, também pode caber para o futuro. Olha aí no recurso extraordinário 97.917. E aí, meus amigos, presentes os mesmos requisitos do controle concentrado abstrato. 2/3 dos membros. Professor, mas foi um juiz só. Claro, 2/3 de um é um. O juiz já decidiu, vai para frente. Agora, se é um órgão colegiado, se é um tribunal, se é uma turma, se é um órgão especial dentro do tribunal, então será 2/3 ali, e desde que baseado em segurança jurídica ou excepcional interesse social. Agora, cuidado, pessoal, é possível a modulação temporal de efeitos no caso da norma anterior à Constituição de 88 não recepcionada, e aí esse é sim um assunto controverso. No recurso extraordinário 600.885, o STF entendeu pela admissibilidade da modulação da declaração. Essa é a decisão mais recente, a que tem prevalecido.
Contudo, é aquele tipo de decisão tomada por maioria apertada dos votos e qualquer alteração aí no corpo dos ministros poderá trazer uma interpretação diferente. Até porque, via de regra, a gente lembra, a gente não faz controle de constitucionalidade de uma norma perante a Constituição atual, mas controle de constitucionalidade da norma perante a Constituição onde essa norma foi criada, salvo ali excepcionais situações nos descumprimentos de preceitos fundamentais. Meus amigos, próxima aula a gente já inicia a cláusula de reserva de plenário. Agradeço demais a atenção de cada um de vocês, a presença e o companheirismo. Muito obrigado, muita saúde e até a nossa próxima aula. Obrigado.